Bom dia! Como é que vocês estão? Vamos voltar para as nossas videoaulas, né? Terminamos as nossas avaliações e agora vamos para as videoaulas. Vamos começar hoje orando a Deus, agradecendo a Deus por oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos mais um dia, mais uma semana. Amém? Senhor, muito obrigada pelos teus cuidados, pelo teu carinho, por ter nos guardado até aqui, Pai. Abençoa, Senhor, cada família que está representada por cada aluno, Pai. Que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa estar sempre com eles, dando a eles, Senhor Jesus, toda a sabedoria para criar essas crianças, Pai. Abençoa o trabalho de cada um deles, aqueles que não estão trabalhando, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, que o Senhor possa dar, Senhor Jesus, a eles aquilo que eles necessitam neste momento. Muito obrigada, Pai, por cada um de nós. Esta oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para ciências. Em ciências, na página 12, nós vamos começar a falar, né, sobre as plantas. A partir do momento, né, de como a gente planta, prepara a terra. Então, a gente coloca a semente e essa semente vai desenvolver. E ali ela vai criar, né, uma árvore, uma flor, né? E a gente vai ver parte a parte. Vai falar assim, lá na página 12. As plantas são diversas. A seguir, né, vocês vão ver aqui e vão enumerar, tem duas partes de uma planta. Como a gente sabe, todas as plantas, elas são seres vivos. Por que elas são seres vivos? Porque elas precisam de água, elas precisam de ar, elas precisam da luz do sol, né? Mas as partes da planta, como ela nasce, são diferentes também. Uma árvore, né, frutífera, ela dá o fruto, né? Mas uma roseira, uma margarida, ela não dá fruto. Então, por isso que as plantas são diversas e cada planta, ela se reproduz de uma maneira. Né? A gente vai aí, vocês vão ver aí, tem um trabalhinho para vocês fazerem rápido. O que acontece primeiro, né? Na parte de cada planta. A planta, gente, quando a gente vai colocar, a gente pode colocar uma semente ou a gente pode colocar broto ou muda, tá? Se vocês notarem, nessa figura da roseira, eles estão plantando, tá? Muda. Quando a gente tem um pedacinho do caule, corta e coloca na terra. Então, eles puseram, né? Aqui é uma muda da roseira e tem a laranjeira. A laranjeira foi uma semente. Aqueles carocinhos que vem na laranja, aquilo é uma semente. E vocês vão poder ver também que existe vários tamanhos de semente, tá? Desde bem minúsculos, que é o caso da banana, né? Ali no meio da banana vocês veem um monte de pontinho preto, aquilo ali são sementes da banana, tá? Até maiores, que tem o abacate, o caroço do abacate, ele é uma semente também. Vamos lá? Na página 13 vai falar as partes do corpo de uma planta. Como todo ser vivo, as plantas têm um corpo. Esse corpo pode até ter 6 partes. Então, ele é dividido em raiz, em caule, em flor, fruto, semente, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto e a semente. Cada parte tem uma função própria e a gente vai saber dessas funções próprias. Aí vocês vão notar, olha aqui, nós temos a raiz. Esse aqui foi a semente, tá? Semente. Aí aqui nós temos a raiz, o caule, esse verdinho são as folhas
Essas amarelinhas são os frutos, a flor, tá? Vamos lá. Aí aqui diz uma atenção, na natureza, geralmente, flores e frutos não aparecem na planta ao mesmo tempo. A flor dá origem ao fruto. Vamos ver a função da raiz. Marca para mim, estudar. Qual é a função da raiz? As raízes retiram do solo uma mistura de água e sais minerais necessário para a sobrevivência das plantas. Além disso, ela sustenta e fixa a planta, né? Então, a raiz, ela puxa todos os sais minerais e a água necessária para aquela planta, né? Você vê uma laranjeira, é uma árvore bem grande, então ela precisa de quê? Bastante água e bastante nutriente, né? Sais minerais para levar para toda aquela planta, para passar pelo caule todinho, levar para aquela folhagem, né? E ela precisa de muita água. Ela retira do solo, tá? Ela retira do solo essa quantidade de água necessária. Bem como a raiz, ela fixa a planta no solo. Se a raiz não fixar a planta no solo, ela vai cair, né? Ela cai. Então, imagina, árvores enormes sem a raiz, ela vai e cai, ok? Vamos lá para a segunda, o caule. O caule sustenta os galhos e as folhas. Por meio de pequenos canais em seu interior, transporta a água e os nutrientes para todas as partes da planta. Toda essa página coloca estudar, tá? Depois vem as folhas. A planta produz seu alimento nas folhas. Todas essas folhas, né, é onde tem esse alimento. Na presença da luz, usando a água retirada do solo e o gás carbônico retirado do ar. Também pelas folhas que as plantas respiram e transpiram, né? Como eu falei, as plantas também são seres vivos, então elas respiram e transpiram. Vocês podem ver que às vezes as folhinhas ficam molhadas na árvore, tá? E essas folhas, gente, elas podem ter diversos tamanhos, desde bem pequenininhos até folhas enormes, tá? Os troncos das árvores também, eles podem ser largos ou podem ser finos. Nós vemos vários tipos, né, do tronco, do caule, né, de uma árvore. Nós vemos fininhos e vemos largos, né, bem largos. A flor. A reprodução das plantas é feita geralmente pelas flores. São elas que dão origem aos frutos e às sementes. Na maioria das plantas, as flores se desenvolvem apenas em certas épocas do ano, né? Aí você está vendo uma flor de laranjeira, né, que está aberta. O fruto. Os frutos envolvem-se as sementes. Envolvem as sementes, que ficam em seu interior. Quando estão maduros, eles se abrem e os liberam. E a semente, após saírem dos frutos, né, as sementes germinam e dão origem a novas plantas. Você pode até fazer testes em casa. Tem fruta em casa, laranja, maçã, né? O morango, gente, o morango, né, tem aqueles pontinhos pretos do morango. Então, aquilo ali são as sementes do morango. Quem imaginaria, né? São as sementes. Você pode plantar morango, gente. Tira aqueles pontinhos preto e faz uma jardineira com essas sementezinhas. E a coisa mais linda é a plantação de morangos. Ela fica muito bonitinha, né? Tenta fazer em casa, ok? Vamos lá. Plantas que não têm todas as partes. Nem todas as plantas têm todas as 6 partes que vimos. Raiz, caule, folha, flor, semente, fruto. Nem todas. Plantas com semente
mas sem flor e sem fruto. Nós temos uma aqui, né? Nós temos a palmeira, tá? Algumas plantas, como os pinheiros, não desenvolvem frutos. As sementes chamadas pinhões ficam grudados nas pinhas e não existe um fruto para envolvê-las. Por isso são chamadas de sementes nuas. Pinheiros e araucárias produzem sementes, mas não os frutos, tá? Nós temos aqui um pinheiro, tá bom? As plantas que não têm flor, umas não produzem o quê? O fruto. Nem tem flor e nem tem o fruto. Outras não têm fruto e nem semente. Aí é o caso dessa samambaia, né? A samambaia, ela não tem fruto e ela não tem semente. Vamos lá. As samambaias e as avencas são exemplos de plantas que não têm flor, nem fruto, nem semente. Elas se produzem por meio de esporos. Vocês podem ver que esporos são pontinhos pretos que existem na samambaia, tá? E existem também nas avencas. Vocês podem olhar de pertinho que tem um monte de pontinho. E quando essas flores, né, esses pontinhos caem, eles vão dar o quê? Uma nova folhagem, tá? Marca aí também. Estudar. A adaptação das folhas é por meio das folhas que as plantas transpiram, ou seja, perdem água. Muitas folhas são cobertas por uma camada de uma substância parecida com uma cera brilhante, que impede a planta de transpirar muito. Em ambientes onde o solo é muito seco, há pouca água para ser retirada pela planta. Por isso, essa proteção nas folhas é importante para evitar a perda d'água pela transpiração. Você sabia que os espinhos de cactos são um tipo de folha modificada? Essas folhas reduzem a perda da água e a planta consegue viver em regiões muito secas, como a Caatinga, no nordeste do Brasil. Além disso, os espinhos protegem as plantas de outros seres vivos. Aí vocês vão ver, né, detalhes de um cacto. Ele tem o espinho, ele tem o caule, né? A gente vê o cacto, ele não tem um troncozinho no meio, ele tem o quê? As folhagens, né? Então marca aí para mim também, tá? Também nós temos, né, outros espinhos, outras plantas também que têm espinhos, no caso aí, deixa eu ver o nome, meu Deus, quipá, né? O quipá também ele tem espinhos para se proteger de outros seres vivos. Aí nós temos alguns exercícios na página 17, para que vocês possam realizar, tá bom? Vamos ficar com essa aula hoje. Depois a gente volta com mais detalhezinhos sobre as plantas, ok? E se você puder, faz aquela experiência de plantar a semente do morango numa jardineira. Você vai amar, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tchau!